A Rainha da Pérsia, capítulo 4, quinta-feira, 20 de junho. O rei Xerxes conversa com Arbona e fala que ele não gosta nem um pouco de ter que admitir, mas vai ter que admitir que está sentindo muito a falta da rainha. Diz que não gosta nem um pouco do domínio que ela ainda tem sobre ele. Arbona fala para o rei que ele precisa se livrar daquele domínio da rainha sobre ele. Diz que ele pode conseguir e vai. O rei pergunta: será? Arbona fala que é claro que sim. Diz que basta ele se desapegar do que foi e se apegar no que pode ser. O rei fica pensativo nessa hora. Mordecai está pensativo quando de repente a sua esposa se aproxima e ele pergunta como Ana está. Ela fala que ela está dormindo e em seguida pergunta se ele sabe alguma coisa de Esther. Ele fala que tudo que ele sabe é que ela entrou para o palácio junto com as outras moças. Iona fala que vai ficar tudo bem, diz que eles precisam crer nisso. Nessa hora, ele olha para a esposa e fala que ele não se conforma, que tiraram Esther de perto deles e pergunta se ela entende o que ele está sentindo. Ela balança a cabeça, dizendo que sim. Ele fala que precisa de um tempo para pensar um pouco no que está acontecendo e logo em seguida ele sai. Enquanto isso, no palácio, uma das candidatas começa a chorar e Esther imediatamente vai consolá-la, pede para ela se acalmar, fala que vai ficar tudo bem, diz que ela vai ajudá-la. Saasgás fala para Esther que ela não vai poder ajudar a sua colega não, diz que lá é cada uma por si. Esther pede para ele, por favor, deixar ela ajudar a Ariana. Ele fala que é claro que não, diz que as duas são fracas, fala que elas já perderam pontos logo no primeiro dia. Ele olha para as outras candidatas e diz que elas podem comemorar, pois aquelas duas provavelmente não irão muito longe na competição. E em seguida ele fala que chega de conversa, avisa que chegou a hora de dormir. Antes de sair, Hegai pergunta para Esther por que ela fez aquilo. Ela explica que é porque ela sabe como a outra candidata está se sentindo. Ele fala que então, pelo jeito, ela, assim como a outra candidata, também é guiada pelos seus sentimentos. Ela fala que na verdade não, diz que ela é guiada pelo que é justo. Ele avisa que se ela continuar daquele jeito, não irá muito longe, e logo em seguida ele também sai. No outro dia, chegam mais candidatas. Hegai já entra observando tudo. Ele observa cada detalhe. Ele percebe que praticamente todas as camas estão desarrumadas, mas também percebe que a cama de Esther não está bagunçada. Percebe que ela arrumou a sua cama após se levantar. Ele avisa para todas as candidatas que todas elas estão sendo observadas o tempo todo, testadas o tempo todo. Ele diz que com o tempo, algumas vão crescer em destaque, enquanto outras vão caminhar rumo ao contrário. Ele avisa que as que se destacarem, sem dúvidas, irão receber reconhecimentos e com certeza serão recompensadas por isso, e fala que é claro que essas terão mais chances de irem diante do rei
e diz que elas vão entender tudo o que ele acabou de dizer, ainda naquele dia, ou melhor, naquela mesma hora, pois ele já vai escolher quem vai ficar com o quarto de destaque lá na casa das mulheres. Saagaz fica sem entender nada nessa hora e pergunta para Hegai se ele já vai escolher. Fala que ainda nem deu tempo para fazer uma boa avaliação. Hegai ignora a pergunta de Saagaz e em seguida surpreende a todos ao falar que Esther foi promovida para o quarto principal. Ele fala que a partir daquele dia, o dormitório dela será no andar de cima. Uma das moças pergunta por que Esther. Ele olha para a cama dela toda desarrumada e pergunta por que será. Nessa hora, a moça fica em silêncio. Hegai fala para Esther que ela também terá 7 moças para ajudá-la no seu processo de embelezamento e em tudo que ela precisar. E em seguida avisa que ela pode conhecer o seu quarto. E no momento que ela vai pegar as suas roupas, ele fala que não precisa, pois lá ela tem roupas bem melhores que aquelas. Ele vira as costas e vai saindo, mas de repente ele olha para o lado de Esther novamente e fala para Ariana que ela também foi promovida e pode ir junto com Esther. Já do lado de fora, Saagaz pergunta para Hegai se ele não acha que está se precipitando um pouco. Hegai pergunta do que é que ele está falando. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, me conte ali nos comentários. Saagaz diz que ele está falando sobre ele ter promovido Esther. Fala que é muito cedo para ele saber se ela vai sobressair. Diz que ele está sendo muito injusto com as outras. Hegai pergunta para Saagaz como é possível ele não ter percebido o potencial dela. Irritado, Saagaz pergunta do que ele está falando. Diz que Esther ainda não fez nada. Hegai fala para Saagaz abaixar o tom de voz. Saagaz diz que ela é órfã. Fala que nem de família nobre ela é. E em seguida diz para Hegai que ele não acredita que ele esteja considerando que ela tem alguma chance de se tornar a futura rainha da Pérsia. Hegai fica em silêncio nesse momento. Saagaz entende que Hegai está considerando que sim, por isso pergunta por que ela. Hegai fala que na verdade ele não sabe, mas sabe que tem algo a respeito dela, algo especial. Saagaz pergunta para Hegai se ele entende que ao fazer aquilo está colocando o alvo nas costas de Esther, pois é claro que as outras não vão deixar por isso mesmo. Hegai diz que é melhor ainda, pois assim eles vão descobrir se Esther realmente tem potencial. Algum tempo depois, Saagaz e outros do reino se juntam e participam de uma reunião com a rainha. A rainha entra e avisa que todos que estão ali presentes, a partir daquele momento, são seus aliados. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.